amigos e amigas, sempre uma satisfação poder retornar a esse encontro com vocês aí. Nós temos hoje mais uma edição do nosso programa Projeto Compartilhar, aqui da comunidade São Mateus e Cachoeirinha. E é sempre um prazer, né, poder compartilhar com você verdades bíblicas que possam aí trazer significados especiais para a tua vida. Porque na nossa vida certamente isso é importante, né? Por isso que a gente compartilha. A palavra que chega para todos nós nos traz inspiração, nos traz certeza de que não estamos sozinhos, nos traz segurança, né? De que Deus está do nosso lado, nós andamos em boa companhia, mesmo que muitas vezes nós queiramos ser assim meio fujões, né? A gente às vezes quer fugir um pouco dos caminhos de Deus. Deus nos traz de volta para o caminho dele e nos mostra o seu amor. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre um profeta fujão. Nós estamos nas histórias do Antigo Testamento, passando pelos profetas agora. E hoje nós temos um encontro com Jonas, que é o profeta fujão. Ele quis procurar o caminho dele, e aí Deus trouxe de volta para os projetos de Deus. Então Jonas tem o livro, que conta a história dele. Está lá para vocês verem, capítulo 1 até o capítulo 4, é um livro curtinho que tem na Bíblia. Mas é bem interessante, de repente, dar uma lidinha naquele texto lá. Então nós vamos ver que veio a palavra de Deus para Jonas, é assim que começa lá a história de Jonas, né? E a palavra de Deus dizia para Jonas ir para uma cidade, Nínive, era uma grande cidade da época, né? E Deus queria que essa cidade recebesse a mensagem dos profetas, que falavam de Deus, que anunciava os caminhos de salvação para toda a humanidade, olhando sempre para as promessas de um Salvador e também para a história antiga, que era o acordo de Deus com Abraão. Então, essa mais ou menos era assim a linha de pregação. Os profetas chamavam todos as pessoas nesse sentido, de buscar essas nações, buscar esses povos, anunciando para eles essas alianças, a aliança de Deus com o povo, e também a projeção futura, para trás a aliança e para frente a promessa de um Deus que vinha para salvar a humanidade. Então, Jonas ele não estava muito afim de fazer aquilo que Deus estava propondo para ele agora. A gente não sabe o que Jonas tinha na cabeça lá, se ele tinha alguma outra coisa importante para fazer, ou algum outro projeto que ele queria desenvolver diferente. Não explica muito os motivos de Jonas ter fugido, só diz que Jonas fugiu, Deus disse para ele, tu vai para lá, e Jonas disse, eu vou para cá. E aí ele pega um navio e foge para outra direção. E lá nessa fuga de Jonas, ele vai encontrar a mão de Deus que puxa ele de volta. Então acontece que a tempestade do navio está lá em alto mar e eles passam por um momento de grande dificuldade, todo mundo fica lá envolvido naquela agonia, naquela aflição daquele navio que está afundando, os ventos muito fortes, as ondas muito violentas, e aí a procura do que está acontecendo. Normalmente era a crença entre os navegadores antigos que se tinha alguma coisa assim, era alguma manifestação que tinha algo errado dentro do navio. E aí eles tinham a crença que se eles se livrassem dessa coisa errada, eles também ficariam protegidos. E aí eles vão lá e procuram e acham Jonas, que está lá no meio desse navio, que não deveria estar ali. E aí toda uma conversa, e todo um procedimento, que tem um procedimento protocolar de cada movimento, de cada grupo social, sempre tem alguns protocolos que são seguidos. Chega-se à conclusão de que o Jonas tinha que ser lançado ao mar para acalmar a tempestade. E aí o Jonas é levado então e jogado ao mar para os peixes. O que acontece? Um grande peixe, que também nós não sabemos o nome desse grande peixe, Só diz que era um grande peixe, alguns dizem a baleia, Não sabemos se era uma baleia, o que era, mas é um grande peixe, engole o Jonas, por projeto divino, não deixar o Jonas lá à deriva no mar, e o Jonas fica 3 dias dentro desse peixe, navegando para as praias da cidade de Nínive, aonde o peixe vai vomitar, por
o Jonas para fora de novo, lá onde Deus queria que ele estivesse. 3 dias, né, no ventre do peixe. Isso já nos remete a uma história de outro, né? Que no 3º dia ressuscitou. Jesus tem a ver com essa história aí também. Então essa ressurreição de Jonas parece, né? Estava morto, desapareceu, daqui a pouco aparece vivo lá do outro lado. Então depois do 3º dia, ele aparece lá vivo. Durante essa viagem, na viagem tem uma oração de Jonas ali bem importante, de repente para você poder ler lá no livro dele, né? Conversa de Jonas no meio do problema, no meio da dificuldade, né? Não está entendendo direito o que está acontecendo, mas ele volta a conversar com Deus. Ele vê que tem um projeto divino aí, ele vai conversar com Deus, e lá essa conversa, então, ele é devolvido lá nas praias da cidade de Nínive. E lá na cidade de Nínive, então, ele vai pregar a palavra de Deus, né? Vai anunciar essa palavra de Deus. E começou, então, a percorrer a cidade e pregava, né? Diz ali 40 dias de pregação lá para os ninivitas, né? E acaba que Jonas cumpre, então, o projeto de Deus, né? De fazer esse anúncio da palavra para a cidade de Nínive, né? Então diz ali, né? Viu Deus como se converteram do seu mau caminho e não fez o mal que tinha prometido que lhes faria. Deus ia destruir a cidade de Nínive, mas as pessoas se converteram do seu mau caminho para Deus, então Deus poupou aquela cidade. Pela pregação de Jonas, isso foi alcançado. Uma bênção para todas as pessoas, né? Que move o olhar de Deus agora de uma forma diferente, que já tinha determinado uma sentença para aquela cidade. Pela dedicação de Jonas, pelo arrependimento das pessoas, a vontade de Deus muda. E Deus então resolve proteger aquele povo lá. Jonas ficou, né, um pouco desgostoso com tudo isso, né? Reclama com Deus, critica a bondade de Deus, inclusive, né? Mas no final ele se sujeita a essa vontade de Deus. Então Deus acaba convidando Jonas para uma experiência lá, de sentar embaixo de uma árvore e esperar o tempo a passar, até que Deus demonstra, né, um cuidado especial para com aquela planta, e o Jonas diz, tem compaixão da planta, né, que não te custou trabalho, não tem compaixão de mim. Então é uma série de inquietações da parte de Jonas. E é normal que isso aconteça com a gente também. Porque Deus tem um projeto para nós. Então esse que é o ponto que eu acho que é aqui para a gente poder pensar. A tua vida e a minha vida, elas estão na mão de Deus. Deus tem um projeto para isso. Deus nos colocou dentro deste mundo para um determinado objetivo, para um determinado projeto. E nós estamos sendo chamados e convidados para fazermos parte desse cenário, né, de protagonismo dentro dos projetos de Deus. Porém, muitas vezes, nós vamos fazer caminhos diferentes daquilo que Deus gostaria que a gente fizesse. Assim como a Eva e Adão fizeram um caminho diferente lá e não deu bom, né? E eles tiveram que enfrentar essa sua escolha equivocada, essa sua opção de liberdade equivocada, tiveram que enfrentar isso. Deus veio e conversou com eles. Deus censurou a decisão errada deles, mas não abandonou eles, colocou eles no caminho certo, protegeu, abençoou e deu condições para eles continuarem. Assim também Deus puniu ali o Jonas, né, com aquela sentença de ser jogado no mar. Imagina o medo de tudo isso, né? Agora acabou a vida. E Deus, no fim, tinha uma outra forma de resolver isso e trouxe ele de volta. Poderá acontecer na nossa vida coisas semelhantes também. De Deus ter um propósito para nós, a nossa caminhada, e de nós não termos compreensão desse propósito e criarmos resistências em relação a esse propósito e queremos dar uma de fujões dos planos de Deus, assim como Jonas tentou fazer, assim como Adão e Eva também se esconderam lá. Às vezes, quando a gente se confronta com aquilo que a gente não quer, ou que a gente tem uma outra vontade maior do que aquilo que a gente precisa, para nós querermos isto agora e nós não queremos, queremos outra coisa. Então a gente tem estratégias de fuga, né? Eu quero estabelecer o que eu vou fazer, eu quero fazer o meu plano, eu quero que seja assim, eu tenho desejo de que isso aconteça dessa forma, né? Então essa resignação teimosa muitas vezes pode nos levar para resultados desastrosos, né?
E a gente precisa ter clareza sobre isso. E nem tudo aquilo que acontece na nossa vida que nos deixa desconfortáveis seja assim porque Deus quer que isso aconteça. Por vezes tem coisas que acontecem na nossa vida para que aprendamos a submissão, para que aprendamos a humildade, para que aprendamos a respeitar a autoridade de Deus em nossa vida. E essa foi a lição que Jonas precisava aprender, né? Deus queria ele lá e Deus ia dar condições para ele fazer tudo o que ele precisava lá. Mas ele achou que não, que ele tinha que ir para outro lado. E Deus vai e busca e diz, não, mas é aqui o teu lugar, você vai fazer isso que eu vou te dar condições para isso. E Jonas fez e deu muito certo, né? O resultado de tudo que ele tinha feito. Deu certo dentro do plano divino. E na cabeça de Jonas estava dando errado. Então, essa compreensão muitas vezes nós também não temos. Nós, por vezes, achamos que tudo está dando errado. E Deus está fazendo dar tudo certo. E lá adiante a gente vai reconhecer que de fato precisávamos passar por aquilo, que de fato não estávamos sozinhos quando passamos por dificuldades, que de fato Deus não nos abandonou. Então isso é resultado um pouco mais futuro, né? A mais longo prazo, às vezes que as coisas vêm. Essa compreensão das coisas, elas acabam acontecendo na medida que a gente se distancia delas. Então uma notícia ruim para você hoje vai te deixar desestruturado, vai te deixar abalado, vai te deixar confuso, vai te deixar com medo, vai te deixar... Tudo isso é normal acontecer, né? E é importante que você tenha paciência para saber que esse é o impacto inicial da notícia desagradável, da coisa ruim que você não esperava. Porém, Deus não te abandonou, Deus não te jogou fora. O Jonas foi jogado no mar, mas Deus pegou ele de volta. E deu para ele condições de chegar lá no destino em segurança. Então, às vezes a gente se vê meio assim, se sente meio jogado por Deus, esquecido por Deus, depende do que a gente está passando. Dá a impressão que Deus não está olhando para a gente, né? Pode ser que de repente tenha alguma coisa também na tua vida assim. Porque você queria, na verdade, estar fazendo outra coisa. Você queria que estivesse dando certo o teu plano. Você não queria fazer essa coisa que alguém de fora chegou e disse para você que você tem que fazer. Assim um filho com os pais, né? Ele programou que ele ia passar uma tarde jogando videogame e o pai disse para ele que ele tem que cortar grama. Né? É uma coisa totalmente fora, não era isso que eu queria. E aí vem a revolta. É normal que a gente sinta isso também. Mas é importante que a gente tenha submissão e que a gente se sujeite à vontade de Deus e aos planos de Deus com paciência. A paciência vai ser nossa melhor aliada para compreender. Então tá, baixe sua cabeça em humildade, aceite o plano de Deus e deixe a coisa acontecer na perspectiva de querer entender o que vai acontecer, não agora que está acontecendo, mas quem sabe depois, mais adiante. Os projetos e os propósitos de Deus, eles são um pouco mais elevados do que os nossos próprios pensamentos. Tem um texto lá em Isaías que Deus diz, eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês. Eu que sei para onde é que vocês têm que ir. E são pensamentos de paz, são pensamentos de amor, não são pensamentos de sofrimento e de dor. Porém, às vezes precisamos passar por caminhos de sofrimento e dor porque não nos submetemos à vontade de Deus, ao tempo de Deus. Então Deus acha um jeito de fazer a gente entender que aquilo é importante e é necessário agora, né? E vai ser agora. Esse posicionamento de Deus é um posicionamento firme, né? Que é muito inspirador aí nos processos educacionais de pais com filhos também, que às vezes não tem muita firmeza da parte dos pais, não tem muito objetivo da parte dos pais. Eles não sabem direito o que fazer com seus filhos e acaba deixando as coisas rolar do jeito que querem, acaba todo mundo se perdendo. Aí vem as confusões na vida de um, de outro, que espia com todo mundo, né? Então Deus não quer isso. Nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus de ordem, é um Deus de precisão, pontualidade, e Ele vai nos confrontar com as necessidades do momento e vai nos chamar e nos envolver para protagonismos que sejam significantes dentro do projeto divino e especialmente para a nossa vida. Certo, gente? Então esses são aí, né, digamos assim, as coisas que podemos aprender. Também podemos pensar, né, que assim como Jonas tinha essa tarefa importante, todos nós temos, né, um chamado de Deus para falar das coisas de Deus para as outras pessoas. Podemos também pensar, né, num outro tópico aqui, que ninguém pode fugir da presença de Deus, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Jonas pensou que dava para fugir, não dava, e você e eu também não vamos conseguir fugir da presença de Deus. Então melhor é viver na presença de Deus e pedir submissão para Ele, né?
Outra coisa que é importante que a gente pode pensar a respeito dessa, assim, a força da palavra de Deus operando o milagre de conversão, né, de uma cidade inteira, porque a palavra foi anunciada, né? Então, a palavra faz milagres, converte almas, renova vidas, transforma povos, muda a história. E assim também aquela cidade de Nínive se viu transformada pela palavra de Deus lá dentro, né? O quanto que isso é importante de a gente poder também acreditar nisso e usar essa palavra de Deus, né? E a gente por aí ainda vai aprendendo, né? Com esses profetas, com essas histórias, a gente vai aprendendo histórias de vida que tudo tem a ver com a gente. Nada do que está dentro da Bíblia ficou por acaso só para encher um livro. Cada pedacinho, cada história tem a ver com um pouquinho da nossa vida aqui. E a gente está puxando isso para a nossa vida para entender um pouco melhor. Certo, meus amigos e minhas amigas, era isso por hoje. Que Deus abençoe para você, um bom tempo, uma boa semana. Estejam aí na paz e no amor de Deus, certo? Nós buscamos então a bênção de Deus para esse momento. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima.